Agora, às 10h39, nós temos um assunto muito importante, um assunto da área de saúde, porque o diabetes disparou 135% e está atingindo mais de meio bilhão de adultos. Essa é a preocupação. Para conversar sobre esse assunto, nossa convidada é a professora do curso de nutrição do Centro Universitário Unimetrocampo Weiden, professora Érica Blaskov. Muito obrigado por participar do Manhã Bandeirantes, professora. Eu que agradeço pelo convite. Um bom dia a todos. Professora, 135% é bastante, hein? É muito. O diabetes ele vem numa crescente disparada que cada vez que se faz uma projeção para o futuro, o recorde é quebrado e o diabetes aumenta mais do que se espera. É muito preocupante. E o número tem crescido também, o número de obesos, né? A obesidade tem crescido muito no Brasil. Isso está ligado, a diabetes está ligada também a esse fator de risco, a obesidade? Sim, também está ligado, porque a gente tem o diabetes tipo 1, que ele é autoimune, mas o tipo 2 ele tem muita relação com obesidade, com o estilo de vida, com má alimentação, sedentarismo. Então, essa crescente da obesidade também traz como consequência o aumento do diabetes. Professora, diabetes é hereditário, não? Olha, o fator de hereditariedade, ele também conta. Você pode ter sem ter tido antecedentes na família, mas se já existe um histórico, o risco é maior. Qual a diferença de uma pessoa diabética e de uma pessoa pré-diabética? E se esses subdiagnósticos têm atrapalhado também nesse processo, né? Se têm impactado nesses processos de tratamento? O pré-diabetes é quando você está com um pezinho lá, né? Você ainda não chegou nos valores que caracterizam que a doença já está estabelecida, mas existe um risco grande de desenvolver. Então, é um momento que é fundamental a gente cuidar para tentar reverter esse quadro enquanto ainda é mais fácil. E o diabetes tipo 2 ou qualquer tipo de diabetes já acontece quando você tem os valores de glicemia mais altos, quando o seu corpo já não consegue responder bem aos estímulos para que ele consiga manter a glicemia mais estável. E o subdiagnóstico é um problema porque muita gente não conhece nem os sintomas que são mais clássicos do diabetes, que é o excesso de urina, excesso de fome e excesso de sede. E com isso a pessoa não recebe o tratamento adequado a tempo. E isso vai agravando a doença e trazendo mais chances de consequências. Atinge crianças também, professora? Atinge, mas geralmente na criança não é como o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é autoimune, é quando o próprio corpo ataca o pâncreas, que é o órgão responsável pela produção de insulina, que é o hormônio fundamental para que a glicemia seja controlada. E aí com isso tem uma destruição dessas células que produzem o hormônio e ele não consegue mais regular a glicemia. Então ele vai depender o resto da vida de aplicações de insulina. Isso pode acontecer em bebês, geralmente é descoberto até o início da vida adulta, exceto subtipos que podem aparecer um pouquinho mais tarde. Perfeito. E o manejo glicêmico na época ali da adolescência? Porque a gente tem, né, muitas oscilações hormonais, tudo muda nessa fase da puberdade. E aí, como fazer esse manejo e como ter uma prevenção nesse momento da adolescência? Pensando já no adolescente que tem o diabetes tipo 1, principalmente, ou que já tem alguma dificuldade glicêmica, esse é um período ainda mais complicado, porque é um momento de muitas mudanças hormonais. Nas meninas, isso acaba sendo ainda mais difícil, por conta da menarca, né, primeira menstruação, períodos menstruais também trazem uma dificuldade maior no manejo glicêmico, então ainda está se desenvolvendo o corpo, as meninas ganhando gordura, os meninos ganhando mais músculo, que é natural de quando o corpo vai se tornando adulto. Então, para as meninas, a dificuldade é maior. Para os meninos, isso vem mais ou menos na época do estirão. Então, eles passam 1 ano e meio com uma dificuldade maior no controle. Então, é um período que a gente tem que ter muita atenção ao que se come, à prática de exercícios físicos, a manter o estilo de vida saudável, o crescimento saudável, para tentar ter os melhores resultados possíveis em manter essa glicemia estável. E as pessoas estão preocupadas em fazer esses exames para procurar, porque eu tenho alguns dados aqui falando de um subdiagnóstico muito elevado. Isso também é preocupante demais, não é, professora? Muito. A questão é que muita gente acaba não tendo um acompanhamento médico regular, porque os exames para a gente diagnosticar o diabetes, eles são básicos. Quando a gente vai fazer exames gerais para ver como está a saúde, geralmente a glicemia ela está incluída, mas muita gente não tem um médico de confiança, ou não tem um bom acesso aos sistemas de saúde ali do município, acaba deixando de lado a própria saúde e quando descobre, os valores já estão muito altos. É mais uma negligência nesse cuidado, né?
Perfeito. Doutora, eu queria entender também como é que funciona essa parte de dieta desse público, né? Principalmente quem tem diabetes tipo 1. É uma dieta diferenciada, é uma rotina diferenciada? Como é que funciona? A rotina é diferenciada, não dá para dizer que não seja, porque você tem que monitorar a glicemia o dia todo, aplicar as doses de insulina. A gente hoje tem tecnologias que ajudam muito, como a bomba de insulina, mas assim, não dá para dizer que é exatamente a mesma coisa de alguém que não tem o diabetes. Mas em termos de alimentação, não existe proibição, existe um cuidado maior para que você não obrigue o seu corpo, no caso do diabetes tipo 2, por exemplo, a liberar a insulina demais para tentar dar conta da glicemia, ou no caso do diabetes tipo 1, que dificulte esse manejo, necessitando de aplicações de doses muito altas da insulina. Então, a gente tem estratégias que vão ajudar a manter a glicemia mais estável, a gente tem combinações de alimentos que promovem uma glicemia melhor, né, um impacto glicêmico menor, mas não que existam proibições, mas eles precisam aprender a fazer o manejo, inclusive como usar a insulina nas refeições para manter a glicemia mais. Se a gente pode estabelecer a relação, sim, professor, a gente tem um amigo ou uma criança ou um adolescente gordinho e fala, xiii, diabetes está a caminho. Existe essa relação ou não? Existe. Existe porque o tecido adiposo, ele não é um tecido, vou pôr entre aspas, morto, um tecido sem função. Ele traz a produção de muitos de hormônios, de substâncias do nosso corpo que têm funções e que acabam atrapalhando a sensibilidade à insulina. Então, quanto mais obesa a pessoa está, mais difícil é o controle glicêmico. Quando a gente tenta explicar isso de forma mais lúdica, não de mais lúdica, mais simples de entender, a glicose tem que sair do sangue e entrar na célula, e o hormônio age como se fosse uma chavinha numa fechadura. E nesse caso, quando a gente tem muita obesidade, é como se a fechadurinha que precisa abrir para aquela glicose entrar na célula estivesse quebrada. Então ela se acumula no sangue e caracteriza o diabetes tipo 2. Então a obesidade, bem entre aspas, entorta as fechaduras, ela altera esses receptores da insulina e com isso promove um controle glicêmico muito mais difícil. Para o pessoal que está em casa, os nossos ouvintes, quais que são os sinais que a gente tem que ter atenção, os sinais silenciosos do diabetes e que muita gente ignora? Os três clássicos são muita sede, não é aquela sede de, poxa, hoje está calor, estou bebendo bastante água. É uma sede exagerada, muita vontade de fazer xixi, uma urina acima do natural e muita fome. Às vezes acabou de comer e já sente fome. Num diabetes mais agressivo, a perda de peso tende a ser muito rápida. Então, principalmente no diabetes tipo 1, às vezes no período de um mês são 5 quilos, 10 quilos que se perde por conta dessa dificuldade de usar a glicose, o corpo vai usando outros tecidos. Diabetes tipo 2 já é um pouco mais difícil ver essa questão do emagrecimento, porque geralmente ele está ligado à obesidade. Não que seja obrigatório, mas é mais comum. Mas a sede, a fome e o excesso de urina são os principais. 10h47, estamos conversando aqui com a professora do curso de nutrição do Centro Universitário Unimetrocamp Weiden, professora Érica Blaskov. Professora, o Adriano, que é sempre nosso ouvinte, sempre manda perguntas aqui, pergunta para a senhora o seguinte: as famosas canetas emagrecedoras, na sua opinião, são aliados importantes ou ainda não há estudos suficientes para esse diagnóstico? Obrigado. Você responde para o Adriano. Oi, Adriano, bom dia, obrigada pela pergunta. Elas são, o que a gente tem que ter sempre cuidado é para quem existe indicação, porque nenhum organismo é igual ao outro. Então a gente precisa entender se o risco-benefício é grande naquela pessoa que vai fazer o uso. Como a obesidade, quando ela é mórbida, uma obesidade muito significativa, traz muitos riscos, o uso de medicamentos emagrecedores pode ser sim um aliado. Só não pode ser feito uso sozinho, porque você acaba perdendo muitas vezes massa muscular, comer muito pouco para as pessoas que têm realmente um grande efeito das canetas, pode acabar trazendo um quadro de falta de nutrientes, então pode ser utilizado, mas precisa de acompanhamento de um bom médico para ele identificar se no seu caso, ou no caso de qualquer pessoa, realmente a indicação vai ser benéfica. Existe um risco de uma mulher que tem ovário policístico desenvolver diabetes? Existe e muitas vezes o diabetes veio primeiro, ou a resistência à insulina pode vir primeiro. Porque quando a gente tem uma dificuldade no controle glicêmico, isso pode levar a uma divisão alterada das células, e uma das coisas que podem acontecer no nosso corpo é a formação de cistos no ovário, né, o famoso ovário policístico. Então,
ali é uma via de mão dupla, né? Mas geralmente até a dificuldade no controle glicêmico é que pode ser a causa do ovário policístico. Professora Érica, é assim, pertencer ao grupo dos idosos é complicado, viu, professora? Porque eu vejo assim, na hora que eu vou comprar remédio, Nath e ouvintes, o que tem de idoso comprando os mesmos remédios que eu compro é impressionante. Eu vou falar o nome de um remédio aqui que todo mundo conhece também. Eu não vou falar o componente químico porque eu não sou especialista nisso, mas é o tal do Glifage. Todo mundo compra esse medicamento, professora. É impressionante. Não dá para viver sem isso, não dá para a pessoa se prevenir para não ter que chegar nessa fase e recorrer a esses medicamentos, professora? Olha, a gente tem comportamentos que ajudam na prevenção, mas eu não posso dizer que é impossível uma pessoa que tenha se alimentado bem, tenha feito exercício, tenha mantido o peso saudável, que é 100% de certeza que ela não vai ter diabetes. Pode acontecer. É claro que as chances são muito menores numa pessoa que se alimenta bem, que faz exercícios, que mantém o peso, que não fuma. Mas, então, essas seriam assim, as principais atitudes para a gente ter uma boa prevenção. Mas pode acontecer, sim, com o envelhecimento, a gente acaba tendo alguma alteração e o diabetes aparecer. Doutora, eu acho que não tem tão a ver com o assunto, mas aproveitar a parte nutricional. Época de carnaval, assim que todo mundo volta, quarta-feira de cinzas, é a época do detox oficial. Exato. Dieta detox, feita na internet, copiada de famosos. Esse tipo de dieta, junto com o jejum intermitente, vai ajudar mesmo no emagrecimento? Vai ajudar tudo que a gente comeu nesse carnaval, bebeu nesse carnaval, realmente vai embora em menos de uma semana? Um milagre numa dieta só? De jeito nenhum. Inclusive, assim, isso do detox virou uma grande moda, mas quem faz detox é o seu fígado, é o seu corpo. Lógico que a gente precisa de água e precisa de vitaminas, de minerais, para o corpo funcionar bem, para o seu fígado conseguir fazer bem o papel dele. Mas não é um suco que você tomar, uma receita que você fizer, que vai ajudar a, vamos pôr entre aspas, também limpar o seu organismo. Mas o detox, que o pessoal chama de detox, não tem nada a ver com emagrecimento. Então, retirar a toxina do corpo não é emagrecimento. Emagrecimento é quando eu como menos calorias do que eu preciso e, portanto, eu mobilizo reservas, geralmente a gordura, para que eu gere energia para os meus processos corporais. Então, detox não tem nada a ver. Jejum intermitente, ele pode ser feito com orientação de nutricionista, mas ele também não assegura que o emagrecimento aconteça e os estudos científicos não mostram qualquer superioridade do jejum para provocar emagrecimento. Então, o princípio básico do emagrecimento é comer menos do que se gasta. Claro que não para aí, existe estratégia de distribuição de nutrientes, tem muito mais coisa envolvida, mas nem detox e nem jejum intermitente são exatamente estratégias que vão fazer emagrecer. O Marco Bedin está mandando, o nosso ouvinte também está mandando um recadinho aqui. Hoje a alimentação das crianças é muito ruim, dormem tarde, tem que acordar cedo. Não é só médico que tem que ter uma vida com atividade física, tanto com crianças como adultos. Os médicos do SUS, é a primeira coisa que eles mandam, fazer uma atividade física. Esse é um dos pontos importantes, professora? Com certeza, a gente precisa mexer o corpo, não enferruja, né? Mas não, a gente tem que sempre se exercitar. Quem tiver qualquer limitação, vai obviamente respeitar as limitações, mas é muito importante também ter uma orientação de um profissional da área para se exercitar e tudo caminha junto, né? Alimentação, exercício físico, bons hábitos de vida, tudo junto é o que vai trazer melhor saúde. Como é que tem sido o impacto, né? A gente tinha comentado anteriormente do subdiagnóstico, como que isso impacta diretamente no cenário da saúde pública? Olha, a primeira coisa a gente pode falar no micro, no individual, que é a dificuldade do tratamento da própria pessoa, mas quanto mais tempo eu levo para ter um diagnóstico e me tratar da forma correta, maiores são as chances de complicações. Porque as complicações do diabetes vêm com o tempo. Então, quanto mais tempo eu passar com a minha glicemia alta, maiores são os riscos. Quais são os riscos clássicos? Má cicatrização de feridas, especialmente nos membros inferiores, que podem culminar numa amputação de pé, dificuldade de visão, dificuldades na imunidade, problemas renais, e isso vai fazer com que a gente tenha uma necessidade maior de atendimento dessas complicações num sistema tanto público quanto privado de saúde. Então, hoje, as doenças crônicas, de modo geral, elas oneram muitos cofres públicos e privados. Então, se a gente conseguisse ter um manejo melhor,
a gente teria mais verba, mais leito para doenças graves que muitas vezes independem de bons hábitos de vida, independem de um diagnóstico mais rápido, porque às vezes elas são fulminantes, mas isso acaba trazendo tanto prejuízos individuais quanto para o próprio sistema de saúde. Professora, dá para a gente concluir que o peso, vamos dizer assim, o peso da doença vai recair de forma desproporcional sobre populações de menor renda e regiões com acesso restrito a serviços de saúde, por exemplo, e aí as políticas públicas desempenhariam um papel fundamental nessa questão? Com certeza. A pessoa que tem uma condição de vida boa, ela consegue, pelos próprios meios, ir atrás das tecnologias que a gente tem para o manejo do diabetes. Então, hoje nós temos sensores de glicose que ficam acoplados na pele, eles duram mais ou menos 15 dias, a maioria, e eles te dão a sua glicemia em tempo real o dia inteiro. Isso é excelente para o manejo, traz resultados muito grandes na saúde. A gente tem as bombas de insulina, que tem um custo muito alto, então, geralmente, quem usa isso está judicializado. A gente tem muitos, a própria insulina, né, as melhores insulinas, elas não são distribuídas gratuitamente. Então, lógico que eu consigo fazer um tratamento adequado com insulinas distribuídas geralmente pelo SUS, mas não é a mesma coisa de quem tem uma boa condição de vida. Quem não tem um bom acesso a médicos, ao sistema de saúde, primeiro que fica com esse risco de ter um diagnóstico mais tardio e não tem acesso a tecnologias. Muitos municípios já entraram na briga para distribuir gratuitamente para a população, pelo menos os sensores de glicose. E em Campinas, essa é uma luta que está em andamento, porque isso faz diferença na qualidade de vida e entra no que a gente comentou agora sobre desonerar os cofres públicos de gastos com complicações do diabetes que não precisariam acontecer. E não adianta querer se enganar, né, professor? Eu conheço gente aí que enche a cara de caipirinha e depois fala que o açúcar estava estragado. É verdade. Não adianta, né, professor? Não adianta. A bebida alcoólica também não é interessante. A gente ouve muitas pessoas falarem do vinho, né? Porque vinho faz bem, vinho tem antioxidante, mas na verdade não existe dose segura de álcool, de consumo de álcool. Então, se a gente fosse pensar, né? O ideal é 0 álcool. Professora, eu queria que você deixasse um recado aqui para o 20 do Manhã Bandeirantes para ele se cuidar melhor, para não ter que ter que ir à farmácia comprar o remédio que todo mundo compra, professora. Olha, pensem que se você acha desagradável fazer um exercício, se esforçar para comer uma comida mais saudável, vai ser pior ainda quando você tiver que tratar uma enfermidade. Não acho que vai ser fácil, que o remédio vai resolver tudo, né? Você vai ficar muito mais limitado. Então, cuide enquanto é tempo, beba água. Agora no carnaval, principalmente, se hidrate muito se você for para bloco, for se expor ao sol. Se alimente bem, uma alimentação colorida, coma vegetais, mexa o seu corpo, que com isso você vai ter uma qualidade de vida muito maior em todos os anos que você tiver aí para curtir, para estar aqui. Conversamos com a professora do curso de nutrição do Centro Universitário Unimetrocamp Weiden, professora Érica Blaskov. Muito obrigado, um bom restante de carnaval para você. Muito obrigada, eu que agradeço, bom carnaval a todos.